galera, então retornando aqui, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu nas aulas passadas. A gente trabalhou com toda a anatomia, e pelo menos ainda anatomia dental. Agora a gente vai retornar fazendo somente a texturização de superfície. Anatomia dental, vocês observaram que nós reconstruímos os dentes em 4 passos. A gente fez primeiro as torres, montamos as torres de construção das cúspides. Depois a gente fez a face vestibular e lingual e palatina. Depois a gente, isso é a segunda. Terceiro momento, a gente preencheu as faces internas, as vertentes internas. E agora nós vamos fazer as texturizações de superfície. Então aqui que a gente está vendo, os detalhes anatômicos mais importantes que a gente precisa saber para fazer os dentes anteriores. Dentes anteriores, se a gente for analisar bem e voltar na literatura e a gente ver o que é feito normalmente na texturização de superfície, eu vou falar para vocês que passa de 15 detalhes anatômicos, muitos detalhes anatômicos. Mas aqui o nosso curso é um curso de introdução. Eu quero fazer com que vocês comecem a fazer dentes que pareçam dentes. Porque se a gente começar no primeiro curso de anatomia dental que vocês estão fazendo na vida, começar a mostrar detalhes anatômicos que são difíceis de serem reproduzidos, até pelos mais experientes profissionais, não é a minha intenção. A minha intenção aqui é vocês começarem a fazer dentes que pareçam dentes e que tire aquela ideia que muitos estão tendo ultimamente de que coloca no Instagram um dente, uma foto de um caso finalizado. E aí esse caso, muitos estão achando até bonito e obviamente que nós que já estamos há anos fazendo isso, a gente olha e fala, puxa vida, não tá legal, esse dente não tá bonito. Por isso que a gente vê tantos retrabalhos que estão acontecendo ultimamente nos nossos consultórios, tá? Então o que eu quero que vocês aprendam? O mínimo para fazer um dente que tenha pelo menos algo parecido com o natural, tá? Lembra que a gente está fazendo o quê? A gente está modelando o criador. A gente está buscando o que tem no dente natural para a gente ir lá para o dente em cera, para o dente em resina composta, para a gente reproduzir o que a gente vê no natural. Então aqui, nessa imagem fixa aqui, a gente começa a ver o que aparece, o que a gente vai reproduzir na cera com bastante critério, tá? E aí nós vamos ser bem criterioso nisso, porque isso daqui é o mínimo que a gente tem que fazer para esse dente estar natural. Então a gente observa aqui essas linhas que eu tracei, tanto na lateral aqui, no terço distal e no terço mesial, a gente vê aqui essa linha que é uma linha de planos, de divisão de planos. Tá? É uma linha que eu vejo um plano lá para distal e depois eu divido o plano na vestibular. Então é um traçado que eu tenho a face vestibular e a face distal. Aqui a face vestibular e a face mesial. Então é uma linha que a gente coloca aqui, mas é praticamente uma aresta de divisão de planos, tá? E aqui na face vestibular eu deixei bem marcado aqui aonde eu vou fazer o sulco de desenvolvimento. Isso aqui chama-se sulco de desenvolvimento. Então eu vou ter aqui uma divisão clara e aqui eu tenho uma depressão. Entre essas linhas eu tenho uma depressão que eu vou fazer aqui. Depressão significa o quê? Desgaste. Eu vou fazer um leve desgaste entre essas linhas para poder formar, para poder confeccionar o sulco de desenvolvimento. Basicamente, dentes anteriores são esses detalhes anatômicos que a gente vai fazer. E a gente vai reproduzir. Aqui, ó, por exemplo, no dente lateral, ele não é um sulco de desenvolvimento retilíneo, não é um sulco de desenvolvimento simétrico. Ele tem assimetrias, ele tem diferenças, ele não é uma linha reta também, tá? Então eu noto aqui que tem, vamos dizer, curvas, não é retilíneo, tá? Então aqui no canino, no dente canino, ele tem a mesma característica que vem do dente do incisivo central, do incisivo lateral e o canino, mesma coisa, ó. Então essa aresta que está dividindo os planos, de plano mesial e o plano vestibular e aqui o plano distal, ela também não está em linha reta, ela fica inclinada, tá vendo? E curvada.
tá? Então também os sulcos de desenvolvimento a mesma coisa. Então vamos dar uma olhadinha só para a gente ter uma ideia do que tem o que a gente já viu, tá? Olha só essa fotografia que a gente colocou já logo no começo da aula, tá? Dente natural, é exatamente o modelo que a gente vai trabalhar. Olha os planos de reflexão de luz, olha o comportamento da luz sobre a superfície do dente. Aqui está cheio de textura, a gente vê detalhes de periquemácia, mas a gente não está preocupado com isso. A nossa preocupação aqui é planos de reflexão de luz, é fazer com que essas arestas aconteçam para poder ter esse efeito natural na superfície do dente, tá? Então, a hora que eu começo a desenhar, a hora que eu começo a reproduzir isso na superfície do dente, eu observo todos esses detalhes, tá? E isso tem que ser transmitido isso para a cera. A gente vai fazer isso com o instrumental adequado, que é o que você já tem na mão, e observando e reproduzindo. Ah, mas eu não consigo reproduzir isso agora. Vou falar para vocês precisam de tempo para trabalhar, vocês precisam praticar, vocês vão conseguir. Tá? Tudo isso que está aqui, vocês vão conseguir colocar na prática, depois no enceramento. Olha, eu estou colocando isso tudo para vocês para reforçar, para deixar com que vocês fiquem bem atentos a todos esses detalhes, tá? Então eu busquei algumas coisas que a gente tem na internet, e vocês vão poder pesquisar à vontade sobre isso, outros professores falando, e termos que a gente vê aqui, que a gente utiliza e observa em algumas publicações, as inclinações, olha lá, 3 inclinações, tá? Então a gente vê inclinação, que a gente já fez isso, né? Cervical, terço médio e terço incisal, tá vendo essas inclinações? O longo eixo do dente, ângulo de linha de transição, então a gente vê a linha de transição de reflexão de luz, superfície de transição ou plano mesial, nomes tem de monte, tá? As protuberâncias que a gente tem, então isso tá tudo, esses termos são termos utilizados na literatura. Aqui, por exemplo, são laminados cerâmicos confeccionados para paciente que a gente mesmo fez. Então, para vocês verem as superfícies acontecendo. Tudo isso, detalhes anatômicos, acidentes anatômicos, defeitos de esmalte, a gente pode reproduzir. Isso tudo traz naturalidade, tá? Olha lá, quando a gente faz uma fotografia lateral, todos esses planos de reflexão acontecendo. Isso quando a gente coloca na boca, o que vai acontecer? Por exemplo, as pessoas que estão em volta dessa paciente não percebem que ela está com lente de contato, porque está natural. Cores também, aqui vocês também vão ver as proporções, proporção áurea, né? Isso aqui tudo tem a ver com proporção áurea. Então eu peguei esses prints da internet para ajudar vocês no estudo de vocês. Coloquei aqui também citando, né, algumas referências que a gente tem na odontologia mundial, tá? Essa referência que a gente tem na odontologia, por exemplo, esse Dr. Duval, ele é de Dubai, né? Olha só que naturalidade no trabalho que ele faz. E olha só aqui no de cima, como a gente vê um dente quadrado, sem forma natural, tá? E aqui no dente inferior já buscando a naturalidade. Isso não é... parece dente natural? Parece, é para ser. Esse é o nosso objetivo, tá? Um colega daqui do Brasil, excelente, Pablo Caetano. Então, olha só a naturalidade de um protocolo fixo sobre implante. Olha que naturalidade. Como que ele consegue fazer isso? Depois de ter passado muito tempo praticando o enceramento, fazendo anatomia e textura dental, tá? Com certeza ele passou por muito tempo fazendo isso. Eu fiz prints, tá? Outros profissionais também, que eu nem conheço, mas eu vejo pela fotografia a naturalidade do que está sendo reproduzido, do que está sendo feito. Outros também, muitos profissionais do leste europeu, do Oriente Médio, eles estão muito à frente nessa questão de naturalidade, tá? Eu coloquei isso tudo para vocês verem que é possível fazer. Por exemplo, esse aqui, um colega argentino, Mariano, olha só que legal a texturização de superfície no enceramento diagnóstico. Também um profissional excelente, acho perfeito o trabalho dele, tá? Um colega italiano, tá?
Olha só que legal, tudo que ele reproduz no enceramento diagnóstico, isso tudo a gente pode chegar um dia e fazer, tá? Não é agora o que a gente está buscando a naturalidade no simples. Ah, mas e essa foto? Essa foto é onde eu falo que isso é natural, isso é estética. O que é estética para mim na odontologia? A estética na odontologia é você fazer um trabalho que a hora que você coloca na boca, esse trabalho não seja percebido. Obviamente que essa é uma prótese para um paciente com certeza com mais de 50 anos, 60 anos, às vezes 70 anos. Então, olha, dentes desgastados, apinhados, manchados, isso daqui é natural. Isso é estética, tá? Não combina um paciente com 68 anos, 70 anos, com um dente todo branco, íntegro, sem desgaste nenhum. Isso não existe, tá? Naturalmente falando, o dente tem que ter... O dente está compatível com a idade do paciente. Então aqui é onde a gente vê os grandes, a odontologia na Alemanha e aqui no Brasil, obviamente. O que a gente tem de um pouco de dificuldade aqui no Brasil é a aceitação do paciente para isso. Mas quando você tem paciente, que você conversa, que você expõe, que você mostra para ele que isso seria o ideal para ele, ele com certeza vai aceitar, tá? Então agora a gente vai... Corte. Agora vai para o posterior. Vamos tocar o barco. Beleza, editor? Agora vamos para a texturização de superfície de dentes posteriores. Vamos lá. Novo conteúdo. Agora eu vou fazer... Tá. Tá. O senhor vai emendar, então a gente vai. Ah, vamos embora. Vai lá. Tá. Pessoal, agora nós vamos começar aqui com a texturização de superfície de dentes posteriores. Então, na aula passada, a gente trabalhou todo o conteúdo de texturização de superfície de dentes anteriores. Agora vamos fazer os dentes posteriores, tanto inferiores como superiores, de uma só vez, tá? Só para mostrar para vocês, novamente, o que se repete, como características, como detalhes anatômicos que se repetem em todos os dentes, tá? A mesma coisa, essa aresta que divide planos, né, de superfície, que divide superfície, que divide planos de reflexão de luz, tá? Essa aresta que a gente faz na mesial, na distal, mesma coisa. E os sulcos de desenvolvimento, igual, tá? Então a mesma coisa eu vou fazer nas faces vestibulares, esses detalhes anatômicos, de arestas, de planos para os planos de reflexão e os sulcos de desenvolvimento, tá? Nos dentes inferiores, olha lá, mesma coisa, as arestas e os sulcos de desenvolvimento, todos eles têm. Na face oclusal, eu vou mostrar para vocês também os sulcos de desenvolvimento na face oclusal. Isso aqui na prática eu vou mostrar para vocês, fica muito mais fácil, tá? Pra gente enxergar. Então isso aqui é só para reforçar essas linhas que vão passando aqui, só para vocês verem como que se comporta essas arestas, nunca em linha reta e sempre ela irregular, para mostrar naturalidade, tá? Nos dentes superiores a mesma coisa, olha lá, ó, as arestas dividindo os planos de reflexão e os sulcos de desenvolvimento, todos. Ah, eu tenho uma cúspide, isso aqui é um primeiro premolar. Então eu vejo uma cúspide vestibular. Agora, se nos molares eu tenho duas cúspides vestibulares, em cada cúspide dela eu tenho 2 sulcos de desenvolvimento. Em cada cúspide eu tenho 2 sulcos de desenvolvimento, tá? Então, mesma coisa que eu fiz com os dentes anteriores, eu vou mostrar para vocês o que tem na internet ou na literatura, algumas coisas só para a gente ter uma ideia, que para vocês poderem também aprofundarem-se depois. Obviamente que não é esse o objetivo é a gente fazer algo mais simples para que realmente saia do artificial e sim entra bastante forte no natural. Então aqui, imagina que nomenclaturas, tem várias, tem muitas nomenclaturas, muitos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês o mínimo que vocês precisam saber para poder reproduzir um dente natural. E esse dente aqui não é um dente natural, isso aqui é um dente feito em cera, tá? Dá pra gente ver depois os detalhes aqui, que é o que ele fez tudo em cera, tá? Olha só que interessante todos os detalhes anatômicos que tem num dente posterior. Ah, eu quero chegar um dia a fazer isso aqui. Todos nós conseguimos, basta bunda na cadeira e muito treino, aí a gente consegue fazer isso aqui, tá? Olha só os detalhes dos pré-molares.
Olha o desgaste nas pontas de cúspide que ele reproduziu na cera aqui também, tá? Olha aqui, ó, no WhatsApp. Então, assim, isso aqui tá feito em cera. É a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, mas ele reproduziu em cera, tá? Então, assim, isso daqui tudo pra gente ver. Ó, clássico, quando a gente estuda anatomia, enceramento diagnóstico, é um estudo clássico para fazer anatomia e texturização dental. No nosso curso, eu tento simplificar o máximo possível. Eu acho muito difícil a gente fazer um dente com várias cores de cera e depois chegar nessa perfeição. Então, o nosso curso é um curso para simplificar, para facilitar a vida de vocês, mas que vocês consigam colocar isso em prática, reproduzir e depois treinar muito para chegar nos níveis mais altos aí. Olha o nível alto, mesma coisa, olha lá, ó. Olha o tanto de detalhes que tem nessa anatomia, nesse enceramento aqui. Isso aqui é para vocês terem uma ideia onde que nós podemos chegar, tá? Não estamos tão avançados assim, não é essa a ideia, tá? Nós somos dentistas que queremos fazer os nossos próprios planejamentos. Esse trabalho aqui é feito por um técnico em prótese dental, um protético. O técnico, ele tem um nível muito mais alto do que um dentista para fazer os enceramentos diagnósticos. Por que ele tem um nível muito mais alto? Porque desde a escola até hoje, que seja 10, 15, 20 anos, ele está fazendo isso o dia inteiro. Nós que somos dentistas, nós estamos na boca do paciente, nós não temos tanto tempo para fazer algo parecido com esse, mas nós somos os dentistas que queremos saber fazer dentes na boca. Aonde que eu preciso praticar? Aonde que eu preciso treinar? No enceramento. Então é por isso que o Hands Online existe, para que vocês possam treinar, praticar, para depois até chegar na boca e fazer algo que pareça natural, beleza? Então aqui, olha detalhes anatômicos de sulcos de desenvolvimento dentro, lá na face oclusal. Nós vamos reproduzir isso daqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Olha que legal, que interessante, todos esses detalhes a gente vai reproduzir, a gente vai fazer algo parecido com isso. Pessoal, agora a gente vai partir para a prática, nós encerramos aqui a texturização de superfície de dentes posteriores. Vamos agora para a prática, vou mostrar para vocês exatamente como vocês têm que fazer no dente agora que já está montado, agora a gente só vai para os detalhes anatômicos de textura, beleza? Vamos lá! Pessoal, então vamos começar aqui com os dentes posteriores superiores. A gente já montou, né? O dente já está inteiro, montadinho, já está perfeito. Agora a gente vai só para os detalhes anatômicos que eu mostrei para vocês. O que a gente vai fazer? Definir um pouquinho mais, melhorar um pouco mais aquela área, plano de superfície mesial, olha lá, ó, a face mesial, reforçando um pouquinho mais esse plano de reflexão. Olha lá, ó, já estou fazendo aqui no primeiro pré. Vocês viram ali? Inclinei, a mesma coisa dos dentes anteriores. Eu não posso fazer com o instrumental reto, como tá. Deixa eu mostrar aqui assim. Eu não posso fazer com o instrumental reto assim, eu tenho que inclinar ele, né? Eu inclino ele aqui para poder fazer essa superfície que está aqui. Olha lá, ó, mostrando lá, ó. Eu vou aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, inclinado, eu estou fazendo a face, esse plano de reflexão de luz mesial, tá? Mesma coisa eu faço no molar, então eu estou fazendo todos esses planos que estão aqui mesial, ó, no molar, tá? Reproduzindo eles ali, beleza? Agora eu giro o modelo e vou para o distal, ó, o plano de reflexão distal, mesma coisa aqui, distal, mesma coisa aqui, opa, tá mexendo um pouquinho, e eu vou no primeiro pré, ó, distal, ó, só reforçando esse plano distal, beleza? Então, ajeitei tudo, já tá certinho. Agora vamos para os sulcos de desenvolvimento. Suco de desenvolvimento, primeiro pré, tá? Mesma coisa. Eu um pouco mais forte no terço incisal e vou pro terço médio. Um pouco mais forte no incisal, aqui, e vou pro terço médio, só para mostrar esses sulcos. Isso aqui é muito importante, tá? E eu garanto para vocês que se vocês reproduzirem isso depois que vocês estão trabalhando numa restauração em resina composta, num provisório,
Se vocês pegarem todos esses detalhes e começarem a colocar na prática isso no dia a dia, vocês vão conseguir com certeza mostrar o trabalho de vocês, ele vai ficar muito mais natural, tá? Então, mesma coisa aqui, ó, o lóbulo aqui na distal, esse sulco de desenvolvimento, e esse sulco de desenvolvimento aqui na aresta, né, na vertente mesial. Olha lá. Também nunca dei muita bola para esses nomes que acaba confundindo e deixando a gente um pouco irritado. Eu gosto mais da prática, saber fazer, na minha opinião, é mais importante do que decorar nomes, tá? Então, eu sou muito prático, muito clínico. Então, eu quero que vocês que estão me acompanhando aqui vejam que eu não dou muita importância para isso. Mesmo tendo sido professor da graduação, o meu interesse era sempre que soubesse fazer e não soubesse o nome, tá? Então, aqui, ó. Então, mesma coisa. No molar, nessa cúspide mesial, mesma coisa. Pequenininho, mas faz, olha lá, ó, sulquinho de desenvolvimento, menor agora, né? Mas ele existe. Sulco de desenvolvimento aqui, sulco de desenvolvimento ali, ó. Mesma coisa, em cada cúspide eu tenho 2 sulcos de desenvolvimento. Menores, sim, bem menores, mas eles existem. Isso aqui é textura de superfície. Mesma coisa, dou uma aliviada, tiro marcações, não deixo marcado, tá? Isso aqui tem que ficar bem suave, tá? Mesma coisa que eu fiz nos dentes anteriores, eu faço nos dentes posteriores, tá? Então, isso são as faces vestibulares dos molares superiores. Querem já pegar molar inferior? Mesma coisa, eles já estão prontos, certo? Já estão prontos. Mesma coisa, vou lá, reforço, né? Aresta, né? Face de reflexão de luz, mesial, tá? Ó, mesial do segundo pré, mesma coisa. Esses detalhes anatômicos eles têm em todos os dentes, ó, aqui. Aí depois eu pego, isso eu fiz na mesial. Tá vendo que toda vez que eu vou sair do que eu tô fazendo para outro, eu dou uma limpadinha, tanto no dente, tiro excesso de cera, como limpo o instrumental, tá? Isso é importante. Aqui, ó, mesma coisa, ó, venho aqui na face distal, ó, lá, ó, de face distal. Aqui, mesma coisa, menorzinho, mas tem também, dou uma limpadinha lá, beleza? Detalhe, ó, tiro o excesso, aí venho aqui nos sulcos de desenvolvimento, ó. Sulco de desenvolvimento, ó. Maior, menor, maior no terço incisal, maior no terço incisal e vou pro terço médio. Aqui, ó. Faço 2 depressões na cera para poder fazer os sulcos de desenvolvimento. Suave, hein? Suave. Nada muito forçado, tá? Mas eu tenho 2 sulcos ali, tá? Aqui, ó. Isso é uma característica geral de todos os dentes, tá? Suave. Beleza. Aqui. Agora aqui são 3 cúspides, tá? A terceira cúspide ela não até é difícil fazer porque é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Então eu venho aqui, ó. Ó. Eu faço nessas 2 cúspides maiores, tá? A cúspide mesial e a cúspide medial, né? Cúspide do terço médio, tá? Quando eu falo face mesial, então é terço mesial. Agora, quando eu vou pro médio, no meio, é terço médio ou cúspide medial, tá? Então, eu já falei, não dou muita bola para os nomes não, mas também não vamos falar nada errado, né? Não sabemos o nome? Ixi, tá cheio de material. Provavelmente os materiais de vocês que vocês já estudaram anatomia dental, tá lá. Tá? Todo mundo aqui já estudou anatomia dental na vida. Provavelmente não deram muita importância,
Agora vocês estão dando importância porque vocês estão vendo que é aqui que vai fazer a diferença entre vocês e outros dentistas, tá? Beleza? Então aqui, vou dar uma aliviada, vou fazer vou simplesmente tirar um pouquinho daquela marcação. Eu não quero nada muito marcado, eu quero tudo bem suave, tá? Eu não quero ser percebido, eu quero que esse dente que eu estou fazendo se confunda com o natural. E aí a gente vai lá. Então agora, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora os sulcos de desenvolvimento na face oclusal. Olha só, mesmo instrumental. Vocês estão vendo que os únicos que eu uso são esses dois. Não tem só esse esculpidor que está aqui e uma sonda exploradora bem fininha, tá? Então voltando aqui, ó, então agora nós vamos fazer os sulcos de desenvolvimento oclusal, tá? O sulco de desenvolvimento oclusal, mesmo instrumental. Então eu venho aqui com a pontinha dele, aí vocês veem aqui, ó, eu começo a fazer depressões nessa vertente. Então se você agora enxergar cada cúspide dessa, olha, eu tenho uma vertente aqui, vertente que vai lá para distal e uma vertente que vai para o terço médio. Vamos pensar que isso aqui é um telhado, tá? Aqui eu tenho a cumieira do telhado e aqui eu tenho uma água e uma segunda água, ó, água do telhado e cumieira. De novo, vai lá no Google e veja o que é cumieira e o que é água de telhado. Tá? Então é o telhadinho aqui, ó, para cá e para cá. No meio do telhado, eu venho com a pontinha do instrumental. Ah, mas essa pontinha desse instrumental tá muito afiada. Então vocês têm que fazer como fazem todos os dentistas e protéticos. Vão lá no motorzinho, lá na alta rotação, na baixa rotação, pega um disquinho aqui ou uma borrachinha e dá uma arredondada nisso aqui. Deixa ele menos afiado, deixa ele mais arredondado. Aí vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer. E aqui, ó, bem nessa região aqui mais próxima da cúspide, eu faço uma bolinha. Vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo uma bolinha. Isso aqui pode ir bem próximo, ó, fazendo uma bolinha e aqui uma depressão. Olha lá, ó, tirando, ó. Estão vendo? Ó, aqui eu faço uma bolinha bem perto do telhado, lá na parte mais alta, mais perto da cúspide, e faço uma depressãozinha lá, ó, uma depressão. Pode fazer a depressão, não tem problema. Isso aqui é para mostrar, para ficar bem marcado. Olha lá como é que ficou. Então eu pego e vou fazendo em todas elas, ó. Em todos os telhadinhos eu vou tirando um pouquinho, fazendo um pouco essa depressão, que nada mais é do que os sulcos de desenvolvimento. Ah, mas por que o dente natural tem isso? Né? Imagina que o paciente aqui vai mastigar com esse dente, né? E você tem que ter esses sulcos justamente para poder escoar o alimento vai ser triturado. Esse alimento ele vai ter por onde ele escoar, ele vai saindo, ele vai escapando. Isso, com certeza, o paciente vai precisar de menos força para mastigar. O contrário, que seria um dente chapado, reto, sem esses acidentes anatômicos. Imagina a força que esse paciente tem que fazer para poder mastigar uma comida aqui. Uma comida um pouco mais sólida, carne que seja. Ele vai mastigar. A hora que ele tiver que mastigar isso daqui e tiver duas superfícies retas, ele vai fazer muito mais força. Agora, a hora que eu tenho esses sulcos de desenvolvimento, essas depressões aqui, a hora que ele cortar e a hora que ele triturar esse alimento vai escapar por ali. Ele vai saindo, ele vai escoando. Isso traz um conforto muito grande para o paciente. Menos esforço mastigatório, menos esforço dos músculos mastigatórios e também menos esforço para o dente, para o periodonto. Esse dente vai durar muito mais tempo na boca, vamos dizer assim. E quando ele chegar na velhice, o dente ainda está íntegro, o periodonto íntegro, masseter, musculatura toda ela preservada, tá? Não está hipertrofiado, beleza? Então tem muitos detalhes que a gente pode falar aqui quando eu reproduzo bem esses detalhes aqui. Agora aqui, ó, nessa cúspide que eu tenho aqui, na cúspide palatina, mesiopalatina, eu tenho dois sulcos aqui bem marcadinho, ó, na mesma vertente, ó, dois sulcos bem marcadinho aqui, ó, na mesma vertente. E aqui na parte superior um pouquinho mais arredondado, ó. Na parte superior um pouquinho mais arredondado. Quando eu fiz o curso com o mestre Paulo Cano,
ele falava que isso aqui era dois olhinhos. Ele fazia, ó, vou fazer 2 olhinhos aqui, ó. Ó, bem aqui em cima eu faço 2 olhos, ou 2 bolinhas aqui, ó. E vocês vão, na vida de vocês vão escutar muita gente falando e cria nomes, né? Para facilitar. E aqui um lóbulo só, um sulco só bem marcadinho, ó. Um sulco bem marcadinho. Aí eu fiz, ó, sem mexer muito. Olha como que já ficou a superfície oclusal. Cheio de detalhes anatômicos. Só fazendo esses sulcos de desenvolvimento com a pontinha do instrumental. Aí eu venho aqui agora, obviamente, eu vou suavizar, né? Eu não posso deixar isso aqui muito marcadão, tá? Isso aqui tem que ficar bem suave. Não tem quinas, ângulos de 90 graus, nenhum, tá? Isso aqui tá bem suave, ó, bem suave. Ah, mas parece que deu uma escondida parece que sumiu aqueles sulcos principais que eu fiz. Beleza, volta aqui, ó, com a sonda e marca ela de novo aqui, ó. Vem marcando, ó. Só marcar de novo esses sulcos principais, ó. Ele fica e ele começa a aparecer de novo. E aí eu venho com a escovinha, ó, limpo. Ah, qual que é a melhor escova de dente para fazer isso aqui? Quanto mais macia, melhor. Tá? Ó. Tira a sujeirinha. Se você tá vendo alguma que a escovinha não tá tirando, vem aqui, limpa, ó. Capricha, hein? Ó. Limpou. Aí, ó. Olha o molarzinho. Tá? Suficiente, hein? Suficiente. Ah, mas tem ângulo de 90 graus, tá marcado ali, ó. Vem aqui e tira, ó. Melhora, deixa bonitinho. Não pode ter ângulo, quininha, sabe quina? Não pode. Tá? Vem aqui, limpa, tira, ó. Ah, mas é muito pequenininho, eu não enxergo. Eu também não. Se não fosse essa lupa aqui, eu não enxergava nada. Então, compra lupa. Tá? Tem umas mais baratinhas aí no mercado que vocês conseguem usar. Aqui, ó. Agora olha a diferença do pré, como é que tá sem textura de superfície. Os dois prézinhos e o molar lá, ó. Bem diferente, né? Então agora eu venho aqui e vou fazer a textura no pré-molar. É a mesma coisa, ó. O olhinho lá em cima, ó, a bolinha e desço. Ó, a bolinha aqui, ó, na parte de cima, ó, e depois eu venho com o suco forçando um pouquinho mais, tirando, descendo mais. Tá vendo, ó? Olha lá. Ó. Mesma coisa no primeiro pré. Olha lá. Aqui, ó. Tirando, fazendo a depressãozinha. Limpo. Beleza? Aí vem aqui suavizando. Suavizo. Ah, eu consigo fazer isso depois na resina? Depois que eu for fazer uma restauração? Claro que consegue. Mas eu não vejo outra forma de aprender a fazer isso senão aqui na cera. Aprender a fazer primeiro na cera, tudo que você tem que fazer. Aí depois, a hora que você vai para a boca, você vai ter isso aqui tão gravado no seu cérebro como que você faz, e a tua mão tá tão treinada que você faz isso aqui rapidinho na boca. Ó, a mesma coisa, ó. Tiro aqui na vertentezinha palatina, ó. Da cúspide palatina, a mesma coisa. Na cúspide palatina ela é um pouco mais suave, ela não é tão marcada, tá? Ele é um pouco mais suave que na cúspide vestibular. Aí, não tem... Depois que o dente está montado, você fazer isso aqui é rapidinho, tá? Olha lá, ó, suaviza, tira a sujeira, deixa suave, tá? Ó. Olha lá. Beleza? Aí. Pronto. Eu considero isso aqui já finalizado.
tá? Ah, quero deixar mais bonitinho, mais lisinho, tudo. Fica aí brincando que vocês já fazem, fica bonitinho. Vamos lá no posterior inferior, mesma coisa. Ah, mas agora eu tenho cúspides menores, né? Sim, tenho, mas eu faço a mesma coisa, ó. Lóbulozinho, reforço um pouquinho mais. Lóbulozinho aqui, que é o olhinho, faço a depressão, que é o sulco de desenvolvimento. Olha lá, ó, mesma coisa nessa vertente. Aqui também, nessa vertente, beleza? Ó, aqui, ó, mesma coisa, ó. Tiro faço o olhinho nessa vertente, aqui mesma coisa, ó. Faço a depressãozinha lá até chegar no sulco principal. Beleza? Aqui também a mesma coisa, ó. Nessa cúspide, na cúspide mesial, né? Mésio vestibular, ó lá, ó. Faço o lóbulozinho acontecer lá, ó. E o olhinho, tiro um pouquinho mais aqui no terço incisal, ó. Aqui, ó. Aqui venho com o lóbulozinho lá. Aí. Mesma coisa. Aí. Na cúspide média, né? Do terço, na cúspide média vestibular. Olha lá. Lóbulozinho. Mesma coisa. Tá? Só deixo ela suavizada, ó. Suavizo todas as quinas, tiro quina. Tá? Vamos lá para as cúspides linguais. Olha a diferença, como é que fica as cúspides vestibulares e as linguais, ó. Tá? Aqui, nos premolares é menos, tá? Porque agora o premolar ele ficou bem pequenininho, então não me preocupo muito, tá? Cada caso é um caso. Quando tem um dente um pouco mais marcado, sinceramente, eu gosto do menos é mais, não muito marcadão, tá? Fazer uma coisa bem suave, tá? Só para facilitar a mastigação do paciente, ó. Olha lá, ó. Aqui na cúspide mésio lingual, ó, fazendo a cúspide, fazendo o sulco, tá? Tirando aqui, ó, fazendo o sulco, ó, tudo com o mesmo instrumental, ó, mesma coisa aqui. Firmeza para poder pegar o instrumental. Tá? Aí. Alivio, tiro todo aquele quininha, deixa mais aliviado, mais suave, tá? Mesma coisa aqui, ó, mais suave. Beleza. E aí, mesma coisa que eu fiz no superior, eu venho com a sonda e faço uma marcaçãozinha um pouquinho mais, ó, mais forte de novo nos sulcos principais lá, ó. Mesma coisa aqui no pré. E se ficar alguma quininha, eu venho aqui de novo com o meu esculpidor e vou tirando as quininhas lá que eu fiz. Passei a sonda, ela às vezes marca,
forma umas quininhas lá. Aí eu venho aqui, ó, e vou suavizando. Mesma coisa aqui, ó. Simplificando tudo que a gente aprende, que a gente vê nos cursos, em tudo que a gente aprende de anatomia dental. O que eu faço aqui é simplificar para vocês como fazer o dente em poucos movimentos, tá? Em poucos movimentos, tá? Olha lá, suavizo, se ficar muito marcado, venho, suavizo um pouquinho. Tá? Agora é detalhezinho de... Não gosto do termo perfeccionista, eu gosto do termo detalhista, detalhe, tá? Ser bem detalhista, ser muito rígido nos detalhes, tá? Não que a gente vá ser perfeccionista, porque isso traz muita frustração. E os dentes anteriores e inferiores aqui, eu vou só continuar aqui porque já está no modelo, para não perder esse aqui, ó, mesma coisa, ó. Ó, mesma coisa, ó. Faz aqui o sulco de desenvolvimento, ó. Sulco de desenvolvimento vestibular, mesma coisa. No canino, tá? Já nos dentes inferiores, eles não têm esse sulco, é muito raro, tá? Muito raro. O que ele mais apresenta aqui, os inferiores, dentes inferiores, é uma superfície mais retinha, tá? E como tá aqui mesmo, sem marcação de sulco de desenvolvimento, tá? Não tem necessidade de fazer. No canino, sim, como eu acabei de fazer ali, ó, tá? Vocês estão vendo. E o que a gente pode deixar bem registrado aqui são as superfícies, planos de reflexão de luz. Aí sim, são bem marcadinhos, ó, tá? E são detalhes que tem em todos os dentes, esses planos de reflexão de luz. Beleza? Olha lá, ó. Simples, você faz em... não chega a dar 1 minuto. Olha lá, ó. Os dentes posteriores. Aí quando eu faço aqui, coloco aqui, um do ladinho do outro. Só pra gente registrar. Ó. Só pra registrar. Isso daqui estão... Deixa eu trazer eles pra cá. Olha lá. Aí. Então aqui... Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa parte prática de anatomia e textura dental. E vocês agora praticarem muito. A ideia agora o ideal é vocês desmancharem tudo isso daqui e começar tudo de novo, pelo menos umas 20 vezes. Vocês vão ficar craque, beleza?